Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a diferença da mudança que a gente está tendo no mundo nos dias atuais da economia linear para uma economia circular. O que é isso? É um pouco confuso, né? O que ele está falando? Bom, eu vou chegar lá, mas antes eu quero lembrar para vocês que esse já é o 49º episódio do CompactCast dessa segunda temporada. O próximo episódio é o último, e aí a gente começa uma terceira temporada e espero trazer novidades aí para vocês. Mas vamos voltar ao que interessa. Falando aqui da economia linear. O que é economia linear? Basicamente a gente tem uma questão de exploração de recursos e desperdício, não estou nem aí. Eu entrego meu produto e está tudo certo. Parte aí do que o pessoal chama aí do capitalismo malvadão, né? A gente tem também a obsolescência programada, aquele negócio que a gente sabe que a gente compra uma geladeira antigamente, comprava-se e ela era para durar pro resto da vida, e agora a gente fala que ela vai durar um tempo e vai estragar, ou uma geladeira, uma televisão, um carro, um celular. Ele tem uma vida útil, né, mais curta, não é algo para a vida inteira. Até por conta das tecnologias, dos eletrônicos, das baterias, isso acaba acontecendo, né, principalmente com o celular, é algo muito normal. E tem o ponto que ficou nessa economia linear aí, que é o desafio de manter uma sustentabilidade. Esse desafio foi crescendo, as empresas foram vendo que estão deixando de utilizar recursos, e aí, obviamente, é o que o capitalismo faz, ele percebe que está tendo um desperdício e vai atrás daquele desperdício para poder corrigir aquilo e efetivamente gerar um resultado para a empresa e também, obviamente, em consequência desse resultado para a empresa, vai gerar um resultado para a sociedade, seja aí através da gente aumentar a quantidade de empregos, seja em limpar ali a situação, né, aquele resíduo que estava ficando ali vai virar algum produto final, e aí a gente cria a economia circular. A economia circular tem um objetivo, então, de redução de recursos, de resíduos, desculpa, né, e vai reutilizar esses recursos, ou seja, o que em um momento era apenas um rejeito, torna-se algo novamente, né? Então, por exemplo, se a gente pega nas barragens de mineração, essas barragens, primeiro, que é um problema, né? A gente já tem, inclusive, tecnologias novas que não geram a barragem justamente por conta disso, mas essas barragens de rejeito, antigamente, quando o processo era menos tecnológico, ia muito minério ali para dentro da barragem. O que eles passaram a fazer? Passaram a pegar a barragem e reprocessar ela, ou seja, retirar mais minério dali, aumentando ali a capacidade. Isso é uma forma de fazer. Outra coisa que a gente tem são a indústria dos recicláveis normais, né, que a gente está falando, que é próprio, por exemplo, uma garrafa PET. E a garrafa PET vai, faz todo o processo dela e é utilizado novamente, porque senão ela vai ficar lá 450 anos degradando na natureza. E aí a gente tem diversos players nesse sentido, né, de garrafa PET, que é interessante, que são as empresas que estão trabalhando para recolher lixo e nos oceanos e também em diversos rios. E a gente vê duas coisas nesse sentido. A gente vê, primeiro, eu acho que essas empresas surgem de uma pessoa ambientalista querendo fazer o bem, etc, tudo mais, e depois viram realmente um negócio. Deixa de ser uma ONG e vira um negócio, né? Por quê? Porque eles passam a pegar aquele lixo, recolhem e tiram ele do mar. E aí começam a pensar, o que eu vou fazer com isso? E começaram a reprocessar. Então, diversos desses players fazem móveis com esses plásticos retirados do oceano, por exemplo. Então, além de limpar o oceano, que é fundamental, eles ainda geram uma receita que vão permitir que ele continue limpando o oceano. Então, um ciclo interessante aí, essa economia circular é muito fundamental. E, obviamente, né, se você mostra que é possível utilizar o plástico de uma forma sustentável e gerar dinheiro, outras pessoas, em vez de descartar aquilo ali, começam efetivamente a recolher. Por isso que a gente tem os catadores, né, de recicláveis que rodam as cidades inteiras, aqui pelo menos Belo Horizonte roda bastante, e catam bastante lixo, levam para fazer a separação, etc, tudo mais, e sobrevivem daquilo, né? Uns começam aí empurrando carrinhos, outros já estão usando até caminhões, né? Então são casos e casos aí que a gente vai vendo e evoluindo nesse sentido. E então vai criando-se diversos modelos de negócios circulares que geram um impacto gigante na economia, né, um impacto financeiro, e obviamente a gente tem um impacto sustentável que a gente comentou aqui.
E aí eu já comentei, por exemplo, das barragens, né? E aí a gente está falando, por exemplo, de uma Vale, né? Que faz isso muito. Eu acompanhei quando eu trabalhei na Vale, fazendo isso para poder fazer o blend na ferroligas de manganesa. Quando eu estava lá, a gente pegava das barragens para poder pegar o rejeito e reprocessar ele. Então é interessante. Além disso, né? Quando você vai fazer uma ferroliga, jogava-se sucata também para derreter, né? Então o ferro pronto está ali, joga-se para derreter junto com o minério, junto com o manganês, que no caso era uma ferroliga de manganês. Então, utilizava-se desses artifícios, o que é interessante, você está reaproveitando ali o material. Mas a gente tem outros casos, inclusive foi anunciada agora uma parceria da Heineken com a Ambipar que está aí no radar, porque subiu mais de 800% aí esses últimos dias, uma bagunça que aconteceu lá dentro, né? Muita gente apostou na queda da empresa, a empresa despencou, né? Saiu de R$ 40, foi lá para R$ 8, estava caindo demais, aí de repente o dono da empresa resolveu sair comprando tudo, os vendidos ficaram perdidos, a empresa disparou, né? E aí ela está indo, é uma empresa que mexe com reciclagem, que mexe com esse modelo aí de economia circular, ela tem diversos pontos, é uma empresa bem alavancada, né? E aí o que significa ser uma empresa alavancada? Ela tem bastante dívida, mas é uma dívida que ela contraiu por um objetivo de crescimento, não um objetivo de sobrevivência, que é um pouco diferente, tá? Mas no final das contas ela está com uma dívida alta, mas ela está alavancada porque ela tem um objetivo bem claro nesse sentido. E por fim, a Heineken, né, que é da Ambev, né, então é uma empresa gigantesca que mexe com muito produto que é reciclável, que a gente vai ter lá o vidro, a gente vai ter lá quando as garrafas, a gente vai ter as latas, etc. E aí ela fecha uma parceria com a Ambipar, ou seja, as duas empresas passam a ganhar dinheiro nesse processo, porque é necessário ter, você poder reaproveitar aquilo ali, é necessário você ter um processo, né, para poder ter a reversão das embalagens que foram para o consumidor voltar para as fábricas de alguma forma ser utilizadas. A gente tem aí Coca-Cola reutilizável também, né, agora de vidro, para você poder retornar o casco de vidro. Então tem diversos formatos, diversas formas que eles fazem, isso com o objetivo de sim arrecadar dinheiro, mas também um arrecadar dinheiro que, querendo ou não, vai ajudar o lado sustentável aí do mundo. Então pensa um pouquinho nisso, pensa em como que as coisas podem ser reaproveitadas na sua vida. Eu, por exemplo, eu reaproveito bastante, que eu uso bastante rascunho, né? Então eu uso papel, eu uso até acabar, né? E não tem jeito. Quando a gente faz aí algum script, alguma coisa, eu utilizo também de rascunho para poder colocar o script aqui na minha frente, que é necessário. Mas o grande ponto é que se você consegue fazer alguma coisa para poder reduzir a sua quantidade de lixo, é fundamental para a gente ter uma economia sustentável aí no longo prazo e aí a gente viver aproveitar essa economia circular, que é a nova tendência que a gente tem e que deve durar bastante tempo até descobrirem alguma coisa ainda melhor. Pensa nisso e até a próxima.